might not know why, we might not know how, but baby tonight. Fala galera, aqui é o professor Caju, vamos para mais uma resolução comentada, hoje uma questão de matemática da Baiana de Medicina, da última prova 2020/1, e ela diz o seguinte: 3 estudantes, X, Y e Z, conseguiram estágio em uma clínica, na qual cada um deles deve trabalhar 2 turnos semanais. Para compatibilizar o horário de trabalho com os respectivos horários de aulas, considerou-se que, em cada turno, apenas um deles trabalharia. Cada um dos estudantes trabalharia apenas um turno por dia. Os dias de trabalho deveriam ser às terças, quintas ou sábados, pela manhã ou à tarde. Com base nestas informações, é correto afirmar que o número máximo de formas distintas de compor o horário de trabalho é igual a... Bom, primeiro, a pergunta é sobre quantas formas distintas no máximo eu posso configurar essa escala, digamos, de trabalho. Logo, trata-se de uma questão de análise combinatória. Eu preciso... Quase toda questão que pergunta quantas são todas as maneiras possíveis de fazer alguma coisa, quais são as possibilidades de isso acontecer, acaba sendo análise combinatória ou probabilidade. Mas probabilidade normalmente pede qual a probabilidade de, né? Então essa tem toda a chance de ser o quê? Uma questão de análise combinatória. Visto isso, análise combinatória é um grande terror, né? Inclusive de professores, alunos, professores de matemática. Muito em parte porque exige uma dose de visualização, modelagem do problema, né? Transformar aquele problema em um equivalente que eu consiga trabalhar matematicamente. Interpretação profunda, ou pelo menos de todos detalhada do que pode e o que não pode, quais são as restrições. E não existe algumas maneiras, geralmente em análise combinatória existem muitas maneiras diferentes de modelar, dependendo do problema, e existem também várias maneiras de resolver o mesmo exercício. E muitas maneiras de fazer errado também, precisa tomar cuidado. Então, muito cuidado em entender o que você está fazendo. Então, vamos lá. Olha só, para esse exercício eu vou modelar da seguinte forma. Eu vou fazer aqui uma tabela de horários, né? Eu tenho segunda, terça, né? Cadê? Deveriam ser as terças, quintas e sábados. Então, eu tenho aqui a terça, a quinta e o sábado, certo? Aí tem os turnos da manhã e o turno da tarde. Ok? E aí eu tenho 3 estudantes, o estudante X, o Y e o Z. Só um pode trabalhar por turno, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar aqui, vamos começar a preencher quantas possibilidades eu tenho em cada turno. Aqui, eu ainda posso colocar qualquer um dos 3, né? X, Y ou Z. Então, tem 3 possibilidades. Já no turno da tarde, eu não posso colocar o mesmo estudante que eu pus no turno da manhã, porque uma das regras é cada um dos estudantes trabalharia apenas um turno por dia. Então, se já tem um estudante aqui, aqui só tem 2 possibilidades. Agora aqui na quinta-feira, eu posso colocar qualquer um dos 3, porque aqui cada um vai trabalhar em 2 turnos, são 3 estudantes, cada um vai ocupar 2 turnos. Então, eu posso repetir aqui, seria o X ou Y ou Z. Agora aqui vem um problema, porque se você pensar, agora eu posso colocar qualquer um menos esse, 2, você pode estar causando um problema no horário. Imagine que o horário, vou colocar ele aqui de novo, para colocar um exemplo real. Manhã, tarde, certo? E digamos que aqui eu pus o estudante X. E aqui eu pus estudante Y, porque não pode repetir.
Aí aqui na quinta, digamos que eu pus o x novamente, que eu falei que posso colocar qualquer um dos 3. E aqui eu falei que eu posso colocar qualquer um dos outros 2. Digamos que eu coloque y novamente. Vixe, e agora? Sobrou só o z e só tem 2 lugares, teria que ser assim. Mas isso aqui não pode. Não pode ter o mesmo estudante trabalhando de manhã e de tarde. Então surgiu um problema nesse modelo. Qual o problema? Se aqui eu colocar um dos 2 que eu pus aqui, o x ou o y, porque se eu colocar o y, pode gerar o mesmo problema, né? Se eu colocar o y aqui, eu posso acabar colocando o x aqui, que eu disse que pode ser qualquer um dos 2, dá o mesmo problema. Então, se eu colocar o x ou o y ali, aqui eu não posso colocar o outro, porque senão dá esse problema. Eu só posso colocar o que eu ainda não pus, o z, porque daí salva, né? Aí sobra uma vaga, um turno para o x e um turno para o z. E aí o horário fica correto. Agora, se eu coloco x ou y, se eu coloco um dos 2 que eu coloquei aqui, repito aqui, aí eu só tenho uma possibilidade aqui, que era o z. Agora, se eu ponho o z aqui, que é um que eu não coloquei aqui, aí é de boa, aqui eu posso colocar o x ou o y, porque aí vai sobrar aqui quem é o y e o z, e o horário fica ok. Tá, aí surgiu esse problema, né? Esse modelo parece que não funciona porque depende de quem eu colocar aqui, esse número de baixo é outro. Se aqui for um desses 2, se aqui for um desses 2, aqui é 1. Se aqui for um que eu não coloquei aqui, aí aqui embaixo é 2, que foi o que eu acabei de mostrar. Sempre eu não gosto dessa palavra, mas quase sempre que isso acontece, que se você colocar aqui, dá um número, se você colocar outra coisa ali, dá outro número, é um sinal de que você tem que bifurcar o seu problema. Vai ter que dividir em 2 casos separados. Então, segunda, não tem segunda, gente. É terça, quinta e sábado. Então, vamos lá. Terça, quinta, sábado. Vou colocar M de manhã e T de tarde, tá? Para compactar um pouco aqui, até por causa do espaço, também por causa do tempo, ficar maçante. Manhã e tarde. Então, vamos começar a preencher de novo. Só que eu vou separar em 2 casos. Vou até fazer o outro logo aqui. Terça, quinta e sábado, manhã e tarde. Três possibilidades, x, y ou z. 2 possibilidades, os 3 menos o que eu gastei aqui, né? O que eu já coloquei nesse turno. Agora aqui eu vou ter que separar em 2 casos. Vamos colocar esse primeiro caso que vai ser repetido, chamar de repetido. Por que chamar de repetido? Porque eu vou colocar aqui um dos 2 que eu já gastei aqui, que eram as 2 condições que eu tive que separar aqui, né? Então aqui só vai poder ser um desses 2. Então só tem 2 possibilidades, ou quem eu coloquei aqui ou quem eu coloquei aqui. Para esse caso, que é o que repete, aí aqui eu só posso colocar, que era aquele exemplo do Z aqui, eu só posso colocar um que eu não gastei ainda, então só tem uma possibilidade. Porque um desses 2 aqui é esse ou esse. Está repetindo. Se está repetindo, aqui eu tenho que colocar um que eu não pus ainda, porque senão ele vai ficar ele ia ter que ocupar os 2 turnos do sábado. Foi o que eu mostrei. Então aqui só tem um caso, que é um que eu não gastei ainda nesses 3 lugares. Agora fica tranquilo. Aqui eu tenho 2 possibilidades, porque tem 2 que eu ainda não... Tem dois estudantes que não ocuparam 2 turnos ainda, e aqui tem um estudante que restou. Então eu vou ter que o total de possibilidades aqui, vou chamar de N1, desse caso aqui, é 3, aí multiplica, né? Multiplica as possibilidades. 3 vezes 2, vezes 2, vezes 1, 3 vezes 2, vezes 2, vezes 1, vezes 2, vezes 1. Então, N1 vai dar 8 vezes 3, 24 possibilidades, nesse caso em que repete aqui. Agora vamos para o outro caso. Chamar de caso diferente, porque eu não vou repetir ali nesse quadradinho do primeiro turno da quinta. Então aqui 3 possibilidades, x, y, z, 2 possibilidades, x, y, z menos o que eu gastei aqui. Aqui eu vou fixar que é um que eu não gastei, não pode ser nenhum desses 2. Só tem 3 estudantes, eu já coloquei um aqui e outro aqui. Aqui só pode ser o terceiro, só tem um caso que está faltando. Aí agora que eu coloquei aqui um valor diferente, então agora fica livre. Aqui pode ser qualquer um dos outros 2 que não ocuparam 2 turnos ainda.
que foi esse caso aqui, ó. Que aqui pode ser, eu coloquei o Z aqui, pode ser X ou Y aqui, que ainda sobra para montar o sábado sem contrariar nenhuma regra. E aí aqui sobram duas vagas, né? 2 estudantes que ainda não ocuparam 2 turnos, e aqui o estudante que restou, que eu já gastei um aqui. E aí eu tenho o N2, que vai ser 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2, 3 vezes 2 vezes 1 vezes 2 vezes 2 vezes 1. Então, para esse caso aqui, em que esse turno vai ser ocupado por um estudante diferente da terça-feira, dá 8 vezes 3, também 24 possibilidades. Qual é o total de possibilidades? Chamar de N. Se ou acontece isso, ou isso, não pode acontecer simultaneamente, ou aqui é preenchido por um desses dois, ou aqui é preenchido por estudante que não é nenhum desses dois, então, ou, em análise combinatória, é mais. Então, fica 24 mais 24, o número total de possibilidades de montar essa escalas possíveis, como você preferir, é 48, que dá o gabarito da letra D. Tá? É uma questão bem interessante, muito boa de ver. Onde que eu já vi algo parecido assim? No Enem. No Enem tem 2 questões das últimas 6, 7 provas, anos do Enem, de análise combinatória, em que você tem que bifurcar em 2 casos. Eram questões que você tinha que preencher um círculo. Era ou preencher as cores que a criança ia pintar, outra um colar que ia preencher com pedras de cores diferentes. E aí acaba que se você colocar uma aqui, era um número no próximo preenchimento, se colocasse uma outra cor aqui, era um outro preenchimento de números. Quando você encara, quando você vai preenchendo no seu modelo as possibilidades, né? E você chega nesse dilema, você divide o problema em 2 casos. E depois resolve cada um deles, que é rígido, né? Agora não tem mais dilema, separando assim. É certeza que é esse, se aqui é esse número. E soma no final, tá? A análise combinatória é um dos principais temas da matemática que você aprende muito mais treinando mesmo do que lendo teoria. Teoria é importante? Importantíssimo. Conhecer arranjo, combinação, princípio da contagem, arranjo, combinação, permutação, né? Com repetição, é importante? Muito. Mas só saber a teoria não ajuda muito pouco em exercício de análise combinatória, porque normalmente não se resume apenas a uma fórmula. É interpretação, modelar, analisar e aí juntar os dados e responder, tá? Então, continue treinando, não parem de praticar e até a próxima resolução.